Estamos de volta, são 9h14. Você acompanha aqui na Rádio Gaúcha e também em imagens em GZH o primeiro debate das eleições de 2024. Nesse bloco nós temos perguntas dos moradores de Porto Alegre e também de comunicadores da Rádio Gaúcha, do Grupo RBS, que estão conosco na plateia, aqui no estúdio da RBS TV. Vamos começar com os moradores, nossos ouvintes. Nossa produção foi às ruas, foi a diferentes bairros de Porto Alegre para ouvi-los e para ouvir o que eles querem saber dos pré-candidatos. Vamos à ordem de quem escolhe o número. O senhor vai escolher um dos números e aí vai rodar, a partir disso, a pergunta de morador, Felipe Camozato. Número 1. Número 1, vamos lá, rodando o número 1. Oi, meu nome é Miguel Barcelos Achterberg, eu tenho 18 anos, moro no bairro Partenon e eu queria saber como é que vai funcionar os investimentos na área da saúde. Felipe Camozato tem 1 minuto e meio para responder ao Miguel. Bom, Miguel, ótima pergunta. A gente acredita muito de que Porto Alegre precisa retomar o que fizemos na pandemia, que era a telemedicina. A telemedicina ela ajuda a gente a resolver parte das filas de atendimento. É uma reclamação generalizada de que as filas estão demoradas, né, para agendar com especialistas ou mesmo para ter uma consulta, né. Já existe o problema também na falta de médicos em muitas das nossas unidades básicas de saúde e a telemedicina seria um grande aliado para fazer com que a gente pudesse acelerar o atendimento. Fora que a gente poupa o deslocamento de muito cidadão até um posto de saúde, consegue fazer com que ele se tiver tecnologia, se tiver acesso a um telefone, internet, enfim, consiga fazer esse atendimento muitas vezes em casa. Além disso, nós acreditamos que é preciso qualificar também o centro logístico de medicamentos especiais para que a gente possa ofertar os medicamentos para a população, que ela não desperdice a viagem na hora que ela vai buscar o medicamento, que ela saiba quando o seu medicamento chegou, né? E um outro ponto que é fundamental aí é que a gente consiga também otimizar a nossa estrutura de atendimento, porque muitas vezes o que a gente tem lá é médico, enfermeiro, especialista em saúde disponível e às vezes tem uma agenda que é marcada para consulta e o paciente não aparece. Então nós queremos usar da tecnologia de SMS ou de aviso por mensagem para relembrar os pacientes da sua agenda, para assim a gente poder aproveitar essa estrutura que está disponível para a população e às vezes não é tão aproveitada. Isso já é feito por vários outros tipos de serviços e nós queremos trazer também para a saúde de Porto Alegre, além de, claro, unificar e digitalizar os prontuários, coisas que já vinha sendo feito para que o paciente possa acompanhar o seu histórico de atendimento junto ao município. Nós lhe agradecemos, pré-candidato Felipe Camozato. Agora quem escolhe o número 2, 3 ou 4 é a pré-candidata Maria do Rosário. O meu número é o 3. Pergunta 3. Meu nome é Joyce, moro no bairro Rubem Berta. Minha profissão no momento é do lar. Gostaria de saber qual é o projeto para o transporte público. Projeto para o transporte público, Maria do Rosário respondendo a Joyce. 1 minuto e meio. Joyce, muito obrigada pela questão. O Rubem Berta é uma das regiões que precisa mais assim, de atendimento no transporte público. E eu sei porque tu fizeste essa pergunta. Porque o transporte público não está bem. Porque é preciso ter um prazo menor de rodagem do ônibus, voltar aos 10 anos, garantir que ele tenha qualidade e cuidar a tabela de horário. É a primeira coisa que eu vou fazer. Garantir que as linhas voltem também ao que eram antes da pandemia. E vamos fazer, através do orçamento participativo de verdade, um diálogo com a cidade para verificar as novas linhas que precisam ser colocadas. As pessoas falam agora em integração, né, Joyce? Mas tiveram tanto tempo. O atual prefeito já está na gestão praticamente desde 2004. Né? Enfim, e até agora não fez essa integração. Muitas cidades do Brasil realmente fizeram. Do meu ponto de vista, a gente tem que fazer também, Joyce, a transição energética. Essa é uma coisa que o BNDES tem recursos, a Prefeitura tem condições de buscar e já está agora, inclusive, anunciado e garantido no Orçamento Geral da União recursos para ônibus com outro modal, com outra possibilidade de combustível que não seja poluente. Eu me preocupo com as pessoas com deficiência, com as mulheres e também tiraram os cobradores, nós não temos como devolver os cobradores, mas vamos fazer com que o motorista tenha mais apoio, porque ele está sozinho fazendo todo o serviço. Foi o tempo, agora quem responde a uma pergunta de morador é a pré-candidata Juliana Brizola. A senhora escolhe o 2 ou o 4? Pergunta número 2. Meu nome é Miguel Divino, eu tenho uma barbearia aqui no Maitá e eu gostaria de saber, que é o que toda a comunidade aqui da Vila Farrapos gostaria de saber, o que vai ser feito com as pessoas que moram ao entorno da Arena do Grêmio. Se vão tirar elas dali, se vão levar para outros lugares, essa é a nossa principal dúvida aqui dentro da comunidade. 1 minuto e meio para a resposta, Juliana Brizola. Olha, o bairro Maitá foi um dos mais atingidos, né? Agora com as chuvas.
Lá não só subiu a água muito, como também demorou muito a baixar a água. O bairro Humaitá também é um bairro que tem muito descaso do poder público. E todo mundo pensava, tinha um acordo lá atrás, enfim, que quando a Arena do Grêmio fosse para lá, iria ter contrapartidas, né, que o bairro ia ser revitalizado, mas o que a gente vê, infelizmente, é nada disso. É um descaso total com o bairro Humaitá. Temos vários amigos que moram lá, eu inclusive tenho um amigo pessoal que teve que sair da sua casa, ficou em cima do telhado, até hoje ainda está fora de casa, porque ainda não conseguiu voltar. Então, eu acredito que tem que se pensar no bairro Humaitá e tantos outros bairros que foram atingidos nesse sentido e que talvez tenhamos problemas para voltar, de fazer uma mudança, mas não pode ser qualquer mudança, jogar as pessoas para qualquer lugar sem nenhuma infraestrutura, que é o que muitas vezes acontece com projetos habitacionais. Sem estrutura, sem creche, sem hospital, enfim, precisamos dar dignidade para essas pessoas que sofreram tanto. Muito obrigada. Agora, Sebastião Melo, vou escolher para o senhor a pergunta de número 4, a única, né? Pergunta 4. Olá, meu nome é Simone Severo, sou professora do bairro Lajeado. E eu gostaria de saber qual o projeto, se existe projeto para colocar mais escolas de ensino fundamental 1, 2, ensino médio nas periferias. O senhor tem 1 minuto e meio para responder a Simone. Bom, Simone, primeiro, obrigado pela pergunta. E vamos falar um pouquinho dos avanços que nós tivemos, né? Nosso governo colocou mais de 6 mil crianças de 0 a 5 para dentro do sistema. Aí tem as conveniadas, tem as próprias e tem as vagas que foram compradas. Acho que isso é um grande avanço para a nossa cidade. Nomeamos mais de 1.500 professores nesses últimos 3 anos e meio. Nós hoje temos salas tecnológicas no nosso sistema, telas interativas, Chromebooks. E o sistema de educação conta com uma rede de quase 70 mil. Né? É evidente que requer expansões em determinadas áreas. Nós temos trabalhado isso no nosso projeto desses 3 anos e meio, está muito aberto para poder continuar expandindo a rede. E também trabalhamos isso com o governo do Estado, naquilo que compete à educação do Estado do Rio Grande do Sul. Né? Então, a sua sugestão ela é muito bem acolhida, porque nós damos uma atenção muito especial ao tema da educação. Tivemos evasão escolar muito forte com a pandemia, isso é um tema gravíssimo do Brasil. Nosso IDEB de Porto Alegre é um IDEB baixo, que não é no nosso governo, que não é no governo anterior, desde o começo do IDEB. Então, o aluno precisa aprender também na idade certa. Nós criamos a Alfabetiza Poa, que tem dado um resultado bastante positivo, né? Aumentamos as creches no seu tempo, né, das conveniadas. Aumentamos o contraturno. Então tem avanços importantes. Respondendo aqui a pergunta da Simone, nosso ouvinte do bairro Lajeado, aqui em Porto Alegre. A segunda rodada deste bloco é com perguntas feitas por comunicadores do Grupo RBS. A ordem de quem responde já foi definida por sorteio. O que a gente vai sortear agora ao vivo aqui é quem vai fazer a pergunta. Nós temos comunicadores do Grupo RBS aqui na nossa plateia e temos os nomes de quem vai perguntar aqui numa urna. Eu vou pedir ajuda para um dos nossos ouvintes, uma das nossas ouvintes. Por favor, tira um dos papéis. Ela vai tirando aqui desta urna. Deixa eu botar a urna para cá e abrir o papel com o nome de quem vai perguntar. Para quem está na live, acompanha aqui. Quem vai perguntar para a candidata Maria do Rosário é o meu colega Paulo Germano. PG, bom dia. Pega o microfone aí e faça a pergunta para a candidata. Bom dia, pré-candidatos. Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Eu vou deixar a senhora livre, pré-candidata, para escolher a área que a senhora quiser. Pode ser segurança, educação, pode ser urbanismo, pode ser infraestrutura, pode ficar bem à vontade. O que eu peço é que a senhora me apresente uma ideia. Qualquer proposta que tenha um enfoque novo, um esforço de raciocínio que possa surpreender de alguma maneira, qualquer ideia que revele uma consulta séria a outras cidades do mundo. Se for uma ideia que já tenha sido abordada nesse debate, eu peço que a senhora desenvolva um pouquinho mais, que diga quais foram os especialistas que foram consultados, como é possível colocar essa ideia em prática, de onde vão vir os recursos. Em resumo, a minha pergunta é essa: qual é a sua melhor ideia? Obrigado. Agora a senhora tem 1 minuto e meio para responder ao PG. PG, oi.
Eu escolho sustentabilidade. Eu tive com a Marina Silva aqui em Porto Alegre no sábado e assumi um compromisso com uma cidade verde, uma cidade sustentável. Porque nós precisamos ter conforto climático, gente. Porque nós precisamos ter prevenção. A Marina fala uma coisa que eu vou repetir aqui. Não dá para ter só gestão daquilo que já aconteceu, da tragédia, como aconteceu em maio, agora, setembro do ano passado, janeiro, fevereiro, maio, e a gente não se preparou. A gente tem que ter a gestão do risco, se antecipar. E, para isso, eu quero criar o Comitê de Bacia do Guaíba, integrando as cidades da região metropolitana, trabalhando com o consórcio e trabalhando, portanto, toda a proteção de forma integrada. Verificando e retomando o projeto Arroio Não é Valão e trabalhando com a ideia da educação ambiental, com a coleta seletiva para valer. Eu quero fazer um contrato com as unidades de triagem para que a gente amplie muito a coleta seletiva e a reciclagem e criar uma usina, ou pelo menos uma usina de reciclagem para aquilo que é reciclável e também para orgânico. E eu também tenho uma proposta inovadora na área da alimentação, da segurança alimentar. Eu quero reconhecer as mais de 100 cozinhas solidárias que desde a pandemia se colocaram nessa Porto Alegre e que entregam cerca de 25 mil quentinhas todo dia. É a sociedade civil na linha de frente e a prefeitura vai ser parceira da senhora. Muito obrigada. Da 1 minuto e meio dessa resposta. Vou pedir ajuda para outro assinante de GZH. Vou nas mulheres de novo. Por favor, por gentileza, retira para mim um dos papeizinhos. Vamos ver quem será a pessoa que vai perguntar. Rosane de Oliveira, faça a pergunta. Deixa eu já te dizer para quem, Rosane. A pergunta é para o pré-candidato Felipe Camozzato. Bom, Camozzato, eu queria aprofundar o tema da educação, porque Porto Alegre tem um problema sério de déficit de vagas na educação infantil. Gostaria de saber qual é a sua proposta, primeiro, para zerar esse déficit, em quanto tempo, mas mais do que isso também, para qualificar a educação em Porto Alegre, que tem, apesar de não ser, aliás, ter os professores um salário melhor até do que a rede estadual, o IDEB é muito baixo, não tem conseguido evoluir e, como disse o prefeito Melo, a evasão ainda é muito alta. Felipe Camozzato, o senhor tem a partir de agora 1 minuto e meio para a resposta. Perfeito. Rosane, obrigado pela pergunta. Acho que tu tocaste um tema fundamental. A educação, de fato, é um dos pontos mais transformadores para o futuro da cidade, né? Eu, particularmente, não gosto de ser demagógico e de dizer que nós vamos resolver as cerca de 3 mil vagas hoje, de 0 a 3 anos, cerca de 7 mil no início do ano passado, quando a gente olha de 0 a 5 anos de creches, né? Ou seja, é um grande contingente de crianças que hoje acabam tendo que ficar com cuidadores ou as mães ficam em casa. Isso não vai se resolver do dia para a noite. Eu acredito que a forma de resolver, atrelando resolução de vaga com qualidade de ensino, é ampliando o sistema de parcerias público-privadas com creches conveniadas. Sejam elas as privadas mesmo, com fins lucrativos ou as sem fins lucrativos, organizações sociais diversas. A gente já tem bons modelos em Porto Alegre, muitas reclamam que o valor hoje pago pela prefeitura por vaga é insuficiente para conseguir ofertar qualidade e ampliar essas vagas, então nós teremos que mexer nesses valores e nós queremos, na medida do possível, fazer com que aquilo que é a estrutura pública também possa se qualificar. Agora, com relação à IDEB, ali é um ponto que eu acho que é muito grave. Porto Alegre, nesses últimos 20 anos, praticamente não evoluiu em termos de IDEB. E tu tocaste num ponto fundamental. A remuneração para os professores, em geral, foi a grande moeda que se teve na educação. Era o grande trunfo, né? Qualificar a educação, aumentar salário de professor. Qualificar a educação, aumentar salário de professor. A gente ouviu durante muito tempo só o sindicato de educação e não ouviu os alunos. E os alunos não estavam aprendendo enquanto a gente fazia a média salarial de professor de mais de 10 mil reais, que é o que a gente tem hoje. Então nós precisamos olhar com provas de aprendizagem o que se está aprendendo, o que se não está aprendendo, obrigada, o que não se está aprendendo. Felipe Camozzato, deu 1 minuto e meio já. Agora, vou pedir a ajuda do senhor aqui para retirar um dos nomes, por gentileza. Vamos ver, tem só 2 nomes aqui nessa urna, o senhor me alcança aqui, por gentileza. Giane Guerra é quem fará a pergunta para a pré-candidata Juliana Brizola. Giane, bom dia. Bom dia, Andressa. Bom dia, pré-candidatos. Sou da área da economia. Vocês têm várias promessas e para isso precisa de arrecadação, precisa gerar emprego e a iniciativa privada faz isso. E o dono da loja do centro de Porto Alegre está pensando se fecha, porque o movimento está caindo há anos. O industrial do 4º distrito está pensando se vai reabrir a sua indústria. O dono da multinacional não sabe se vai instalar o data center no 4º distrito que ele estava planejando. O 4º distrito foi atingido pela cheia. Tem o setor primário, que o nosso ouvinte aqui, Francisco Fux,
garantiu que eu não esquecesse, nos caminhos rurais, na zona rural de Porto Alegre, o produtor rural está deixando de produzir na capital. Eu já citei os problemas, os empreendedores sabem os problemas. Então, a minha provocação é, o que a senhora pretende fazer para solucioná-los? Juliana Brizola, a senhora tem 1 minuto e meio para responder a partir de agora. Obrigada, Giane, pela pergunta. As chuvas também atingiram a economia, né? Aliás, a economia é talvez o que seja mais difícil de retomar. Nós vimos pequenos empresários fechando as portas, porque depois das chuvas, as condições deles já não eram antes muito boas, ficaram muito ruins. Temos mais de 45 mil CNPJs atingidos na cidade de Porto Alegre, principalmente na área de serviços, indústrias e comércio. O apoio à retomada desses negócios é fundamental para a recuperação da economia, mas, consequentemente, para a nossa cidade. Porque uma cidade que tem uma economia que vai mal, todo o resto vai mal, né? Porque a política de emprego diminui, o poder aquisitivo das pessoas diminui, a roda não gira, como se diz. Nós queremos realizar uma política de crédito subsidiado para os micros e pequenos. Um fundo de crédito que eles não precisem pagar os juros, né? 50 milhões num fundo para que eles possam pedir empréstimos, mas a prefeitura subsidia. Também queremos capacitar os nossos empreendedores, levando mais inovação e tecnologia. Queremos diminuir a burocracia fechamos o também. tempo, 1 minuto e meio da sua resposta. Eu nem vou pedir para ninguém tirar aqui, porque eu já sei quem é que vai sair. Mas vamos aqui ao último nome de quem vai perguntar. Luciano Potter. Tua pergunta, Potter, é para o pré-candidato Sebastião Melo. Bom dia, Potter. Bom dia a todos. Bom, pré-candidato, nas perguntas que vieram dos bairros, eles queriam ficar nos bairros, né? E eu vou na toada que estava o PG. E nas conversas que a gente está tendo aqui. O que as pessoas pedem para a gente é qual é a ideia e como vai executar, dinheiro, de onde vem. Então a pergunta é muito clara para uma comunidade que não é só na cheia ou na super cheia que é atingida, que são as ilhas de Porto Alegre. Cerca de 14 ilhas de Porto Alegre, cerca de 20 mil pessoas. O que fazer com a região que qualquer chuva alaga? O que fazer imediatamente? E eu queria do senhor uma proposta mesmo de onde vai sair o dinheiro, para mostrar para a gente claramente como uma ideia vai ser colocada em prática com uma população que sofre não só com a super cheia, com uma pequena cheia. 1 minuto e meio para sua resposta, Sebastião Melo, a partir de agora. Ilhas, em torno de 8 mil moradores nessas 5 ilhas. Ali é o delta do Jacuí, mas a administração diz respeito à Prefeitura de Porto Alegre. Tem uma coisa chamada pertencimento, que é aquilo que as pessoas nascem, os seus avós, os seus tios, a sua família, e não querem sair. As ilhas vêm sendo atingidas por enchentes ao longo do tempo, e a maior das enchentes foi agora. Eu sou um governo democrata, eu não vou obrigar as pessoas a sair de lá. Qual é o compromisso nesse processo? O presidente Lula veio aqui várias vezes com seus ministros e disse, olha, nós vamos dar casa para aqueles que tiveram as casas perdidas. Nós estamos numa fase cadastral, já foi quase 300 e ao longo da semana irão mais laudos. Você pode fazer isso por lote ou individual. Tá? Tem pessoas que querem sair das ilhas ou não. No escritório de reconstrução da cidade, liderado pelo Germano, nós estamos contratando uma universidade holandesa, junto com vários outros técnicos, para nos apresentar uma proposta urbanística de pinotis, de casas que pode ficar, não pode ficar. Tá? Muitas pessoas não podem ficar. Agora, tem uma coisa chamada convencimento. Eu vou dar um exemplo. Né? A segunda ponte do Guaíba, todas aquelas famílias que estavam na Vila ali dos Marinheiros receberam um bônus, uma compra assistida e saíram. E a maioria delas voltaram para o mesmo lugar. Então, essa questão urbanística não é uma coisa tão singela, dizer, eu te dou uma casa, você sai, você não volta. Tem que haver uma construção. E Fechou o tempo, pré-candidato Sebastião Melo, e assim a gente fecha também esse terceiro bloco. Vamos a um rápido intervalo. O próximo será o último bloco, de novo com debate direto, tempo livre, entre os candidatos para que falem sobre as suas propostas, sobre as suas ideias para a capital gaúcha para os próximos 4 anos. Nós já voltamos. Quem está em live, segue nos acompanhando, porque a Kelly e o Rodrigo vão trazer os bastidores desse último intervalo.